iniciado na capoeira pelos meus tios Benício e Francílio, ambos capoeiristas, no ano de 1979. Nessa época, eu não treinava porque eu só gostava de jogar capoeira e brincar. Eu tinha 3 anos de idade. Era também uma época muito difícil para a capoeira e para os capoeiristas da época. Existia muito preconceito, apesar da capoeira já ser livre e liberada pelas autoridades. Eu sempre amei a capoeira desde o meu primeiro jogo, quando ouvi o som do berimbau, atabaque e pandeiro. De 1986, eu conheci um capoeirista de nome Mestre Camisa. Logo que olhei dentro de seus olhos, enxerguei o grande capoeirista e ser humano que é. Chamou um menino que se chamava Piabinha e nós jogamos. Tive sorte de aplicar uma rasteira nele. Aí o mestre disse: "Sim, você é capoeirista." Aos 13 anos eu fui para o Rio de Janeiro e nessa época eu já era bem graduado e o mais novo na minha graduação. Lá no Rio tinha muitas crianças como eu. Fiquei muito feliz de ver tantas crianças e o mestre Camisa doando aulas, jogando, cantando, tocando, falando de capoeira e de suas intenções para o desenvolvimento da capoeira. E como o mestre Bimba, ele já sabia aonde a capoeira iria chegar, onde ela está e o que ela é. Foi a minha primeira viagem para o Rio, depois eu sempre retornaria. Voltei para o Piauí muito entusiasmado, mas sempre querendo pesquisar, ouvir e principalmente jogar e treinar capoeira. Naquela idade de 12 para 13 anos, eu apanhei muito de meu pai, por suas preocupações e ignorância, por não conhecer a capoeira e todo o bem que ela iria me trazer. Mas mesmo assim eu não desistia, eu treinava muito, muito mesmo, de tudo e nunca estava satisfeito, queria sempre mais. Quando meu corpo já não aguentava, eu ia para a mata buscar pau de berimbau. Isso me dava forças e só pelo prazer de fazer e tocar o berimbau, fazia eu esquecer de tudo aquilo que eu estava passando. Lembrava-me do sofrimento dos negros aqui no Brasil. E isso me dava mais vontade de ir adiante com a capoeira. Mostra que tem uma coisa que é admirável em toda pessoa, em todo homem, em toda mulher, que é a coragem. Quando a pessoa tem coragem, disposição para fazer as coisas, uma das coisas que eu sempre carreguei comigo é a questão da coragem e da vontade, né? Então quando a gente tem vontade, a gente pode ir em todos os lugares, mas vai em muitos lugares, sabe? E a vontade é tida, a vontade, né, é tida assim como uma espécie de um Deus para a gente, para que acredite na coragem. Uma coisa que meu pai me deu muito a coragem, né? E o Borracha é um dos capoeiristas mais completos que eu já conheci na minha vida. Nesse tempo de capoeira, de 90 para cá que eu estou aqui em Teresina, que eu já viajei para o Salvador, para o Rio de Janeiro, e aqui em vários encontros regionais, nacionais, internacionais. É um dos capoeiras mais completos, porque ele começou criança, menino, Borracha pequenininho, né, com 2, 3 anos. 3 anos mais ou menos. E daí para cá o Borracha eu sei que ele faz o berimbau, os melhores berimbais do Brasil, foi para Salvador e lá foi fazer berimbau e cantar para os baianos, entendeu? Então se ele vai, por exemplo, quando tem os encontros internacionais, o berimbau dele é o berimbau mais procurado pelas pessoas do Brasil e da Europa. Eu assisti isso, levei juntamente o encontro dele em Salvador, entendeu? Foi em 2006, foi 2007, né? Então, e no Rio de Janeiro é uma pessoa muito solicitada demais, como capoeirista, né? Um sujeito que, além de conhecer do canto, que é um poeta, é um cantor, é um verdadeiro, bem dizer, um mestre de cerimônia e um jogador de capoeira, um exímio jogador de capoeira. Então é uma pessoa que vai reunir, né, essas coisas que do bom tocador de berimbau, do bom cantor, do bom compositor, do excelente e do excelente capoeirista. E joga dentro do jogo de se jogar desde o floreio ao pau, né? Você tem um exemplo, Borracha nunca abriu de pau para ninguém, né? Lugar nenhum desse tipo, né? E um grande amigo, eu tenho um grande respeito, um dos grandes sábios, né?
Um grande sábio esse menino, esse Borracha. Um jovem de 32 anos, né, que tem muito tempo pela frente. E eu louvo muito isso, essas iniciativas, né, Borracha? Porque a gente tem que ter coragem, um lugar como o Piauí, um estado assim que não é tão pobre, dizer que é pobre, mas em que a cultura é sempre relegada, e que a gente tem que ser perseverante, Borracha. É a luta que a gente tem que ser perseverante. Nunca desistir das coisas, dos ideais da gente. Porque o que nós temos na vida, o que mais significa na vida do ser humano, da gente, é o ideal. Então, era a minha tese, já está presente aqui na minha tese de doutorado, né, que eu fiz um estudo de poesia, jazz, blues e capoeira, né, que eu fiz uma leitura da sua letra, da sua composição, da sua letra de capoeira. Né. Você tinha 13 anos quando escreveu esse texto, um texto admirável, porque já traz um dos aspectos importantes da literatura e da poesia brasileira, que é recuperar a história e a memória positiva, né, da visibilidade e história do negro brasileiro, né, do capoeirista que foi para a Guerra do Paraguai e que voltaram, né, como heróis e que combateram em frente, né, nas linhas de frente da Guerra do Paraguai. Né. Então, Borracha, assim que para você, eu desejo mesmo tudo de bom para você, que esse centro de formação do capoeira aqui em Teresina, que o Piauí seja uma coisa assim, pioneira, né? Que é claro, existem as academias, mas é uma coisa inicial que vai congregar, né, grupos de capoeiristas, pessoas de renome regional e nacional e internacional. E aí a capoeira do Piauí vai ganhar muito com isso. Né? Porque uma forma também de aí, a partir daqui, você já fazer também convênios e manter diálogo com capoeiristas e enviar capoeiristas daqui para outros estados, para outros países e vir de gente de lá para cá. Esse que é importante, esse diálogo das relações. E aqui o Piauí, que já é um estado, né, que tem uma tradição de capoeira, isso vai fortalecer e vai engrandecer mais ainda a capoeira no Piauí e no Brasil. Né? E se diga de passagem, a contribuição que vai dar também, não só para o Brasil, mas também para o exterior, para a questão da exportação de valores humanos, de valor da capoeira no Piauí e no Brasil. Eu desejo que os orixás, os deuses, lhe protejam nessa empreitada, que vai dar certo. E eu estou junto lá com você, se você precisar, estamos juntos. Como o Paulinho, o velho, como todas as pessoas que estão aqui, como o John, né, o Cebola, e todas as forças de capoeirista que tem em Teresina para serem recebidos. Nós estamos juntos nessa empreitada. Quando surge a oportunidade, quando eu tive a oportunidade de fazer capoeira aqui em Teresina, quando foi que eu montei minha própria empresa, pude controlar o meu tempo, então foi a partir desse ponto que eu tive o tempo livre e eu tive a oportunidade de conhecer o Borracha e a gente entrou na sala de aula com ele e eu tive a oportunidade de aprender a capoeira como eu acho que deve ser. Com o começo, com o desenvolvimento e com a finalização bem cuidada dos movimentos, coisa que a gente não vê em muitos outros jogos de capoeira por aí, né? Que a gente não vê aquele cuidado do detalhe, de como o pé deve ficar, como a mão deve ficar, como o tronco deve ficar, os exercícios que devem ser feitos para que a base seja bem fixada, né? A base seja bem montada. Eu acho que, como professor, como instrutor de capoeira, ele para mim foi essencial. Até hoje eu cobro dele para que a gente continue a fazer aula, porque ele me ensinou a capoeira, o respeito por ela, a história dela, e me ensinou a base bem solidificada. O centro é, para mim, uma das coisas mais importantes que deve ser feita, acho que a mais importante de todas, porque ela vai dar oportunidade para capoeiristas órfãos como eu de voltar a jogar capoeira com um bom instrutor, com um excelente instrutor, e também a oportunidade que nós temos de prestar esse serviço à comunidade, ensinando a capoeira, uma arte marcial brasileira, ensinando cultura brasileira, ensinando música brasileira, ensinando respeito à nossa cultura, e mais atividade física, tirando jovens da rua, disso desde pequeno até a terceira idade, porque é necessário que a gente tenha uma atividade física e respeito pelo nosso corpo, respeito pela nossa cultura. E o centro vai ser perfeito para isso. Viajei por todo o Brasil, aprendendo e doando aulas e sempre fazendo meus berimbaus para ajudar em minhas despesas. Morei em algumas capitais como Vitória, Brasília, Goiânia, São Paulo
No início, passei alguns dias no Centro Educacional Mestre Bimba, ajudando o Mestre Camisa a doar aulas de capoeira para estrangeiros. Mestre Camisa convidou-me para morar no SEMB, no Centro Educacional Mestre Bimba, mas eu tinha que seguir para Brasília e depois São Paulo. Algumas pessoas não entendiam por que eu viajava tanto, porque eu não parava em lugar nenhum. Essa era uma das frases: o borracha é doido, o borrachinha é do mundo. Eu escutava e ouvia tudo isso, mas o amor que eu sentia e sinto pela capoeira é maior que tudo, mais forte que meu orgulho. E é por esse amor que estou com minha humildade aprendendo as artes da capoeira. Na capoeira eu sempre gostei de fazer cantigas, antes mesmo de conhecer meu compadre e amigo Esquilo, em minha opinião o melhor compositor de cantigas de capoeira do mundo. Numa delas que fiz com 13 anos e muito criticado na época, assim como essas minhas viagens, Guerra do Paraguai, citada no livro de cantigas de Abadá, Capoeira. Também citada na tese de doutorado do Dr. Hélio Ferreira, América Negra. Imaginem vocês se eu não sou doido por capoeira, e com 13 anos já tinha vontade e a curiosidade de aprender a fazer cantigas, e as críticas vindo delas. Mas existia também um grande capoeirista, primo de segundo grau que se chamava John Grandão, que ao invés de me criticar me orientava, e por isso ensinou-me a amar e respeitar os capoeiristas verdadeiros. O Romo, né? O Racha. Conheci ele pequeno mesmo, com 6 anos, já aparecendo na roda, já jogando. Ele dava um jeito para tudo, palhaço, então se identificou na capoeira. No momento que eu conheci ele tinha ainda com um problema de pai, mãe, meio rebelde, e eu dei uma força para ele. Por isso que eu retornei do Rio, ele se aproximou mais, ainda mais de mim. E aí eu fui orientando, com um potencial muito grande. E dentro daquilo que eu pude fazer como educador, eu incentivei problema de família, o pai dele muitas vezes não aceitava. Então ele abraçou a capoeira como um meio para a vida dele. E ele é notório que todo mundo sabe que ele tem um técnico muito bom, uma dedicação para a expressão cultural. Então, fiz vários trabalhos, ele até um diferencial porque ele era muito pequeno. Eu lembro muitas vezes que ele entrava em atrito comigo porque ele era pequeno demais, e os outros meninos eram maior, então ficava que ele tinha uma graduação alta, mas era pequeno. Mas ele tinha coragem, ele tinha que ficar sempre dosando ele, segurando ele. Tecnicamente ele é um técnico muito excelente. As cordas que ele pegou comigo, foi a verde roxa e descontaram. E técnico bom, tinha um carisma. Depois ele viajou ainda Brasília, Vitória, Goiânia, morou em São Paulo. Ele normalmente seguiu a vida dele. E ele, no momento, foi para a Europa ainda, né, ficou um tempo, está retornando aqui, está muito na frente do grupo aqui, mas está fazendo seus projetos. Aí o projeto deles eu não sei o que quer fazer. Pode ter um, pode dois ou três, quanto mais, vários, quanto melhor. E dentro desse centro trabalhar, né? Ele falou, a ideia dele é que ele fazer um trabalho com crianças, não só sendo uma prática, mas eu espero que esteja o apoio que eu não tive. O Roma viajou muito, teve a oportunidade de viajar, conhecer vários países. Está precisando trabalhar aqui, está entrando nessa linha ainda. Eu espero até quando ele mostrar que quer fazer um trabalho sério e tenha êxito, eu do lado dele, e a gente precisa apoiar, né?
gosto de seguir bons exemplos. E aquilo foi superado com muito treino, determinação e vontade de aprender. Eu tive o prazer de morar em Vitória e treinar capoeira com um dos melhores capoeiristas do mundo, Capixaba, grande mestre, e era também um grande lutador e sábio nos treinos. Morei lá por 1 ano e 7 meses, e nesse período ele não repetia nenhum treinamento, tudo era novidade. E assim me despertou a vontade de ser mais criativo possível. Secretário de Cultura, ok? Para na cima de lá. Volta. Passando. A gente vai fazer o curso de capoeira e a campanha são para 3 mil jovens aqui na Europa, uma das escolas europeias que existe. Depois fui passar um período em Brasília a convite de meu tio Cipó. Morei com o Cipó 2 meses. Depois fui morar com o Esquilo em sua casa. Um grande capoeirista. Esse amigo me ensinou muito, muito mesmo, inclusive a compor cantigas de capoeira. Ao desenvolver treinamentos, me fez despertar ainda mais a vontade de criar, também de doar aulas. Quando eu falo doar, é porque Deus nos deu o dom da vida e deu-me também o dom de ser um capoeirista. Por isso vivo tentando ser bom e cada vez melhor em tudo que faço. Encontrei nesse amigo Esquilo, como já mencionei, capoeirista, também artesão, músico e grande guerreiro da vida e da capoeira, que hoje mora em Luxemburgo, na Europa. Em 2003, fui vice-campeão paulista de capoeira, já morando na capital a convite de um aluno de Pernilongo, que se chamava Kiduro, que na época me convidara para um batizado. Tive 2 paixões, uma pela cidade e a outra por uma mulher chamada Luísa, que tem o amor de minha vida, Aruan Emanuel Ramos Trindade Marques, a quem dedico essas poucas linhas que posso falar. Depois fui morar em outro bairro, começando um trabalho em uma escola e um clube no Alto de Pinheiros. Lá, fui convidado a participar de um espetáculo chamado Terra Brasilis, de um amigo que tinha me falado que iria me colocar naquele espetáculo assim que chegasse na cidade. Era um turnê, eles vinham do Rio, iriam passar por Brasília e em seguida para a Europa. Durante o espetáculo, machuquei minha panturrilha no 3º dia no mês de outubro. Eu também, como peixe cru, vinha de muitos treinos, aulas e viagens pelo Brasil. Foi uma época ruim para mim, porque não tinha muitos alunos e nem dinheiro. Chegando às férias, os alunos iriam viajar e eu fiquei sem nada com minha mulher. Trabalhava doando aulas de capoeira e também como garçom na pensão onde eu morava, mesmo estando machucado. Para o meu aprendizado, tudo isso foi bom, pois ajudou a compor essa cantiga que dedico ao peixe cru e Esquilo, também esperando que venha servir para o crescimento de alguém. Nem tudo que a boca fala é o que o coração sente. Tudo que o coração sente, a boca deve falar. Escute aqui, meu bom amigo, quando o berimbau tocar. É sinal que nessa hora a roda vai começar. Pode lhe faltar um amigo e sentir desilusão. Na roda de capoeira, o berimbau não falta não. E é maior a Deus quando pequeno sou eu. Voltei para o Piauí e foi muito triste uma separação. Não pude trazer comigo Luísa, pois no momento ela teve que retornar à casa de sua mãe. Recomecei um trabalho de capoeira em vários lugares de Teresina, escolas, clubes e academias. Falar com borracha é falar de paixão pela arte. Conheço borracha desde criança, quando ele era um menino diferente dos outros, pela agilidade, pela velocidade, pela esperteza em pegar as técnicas da capoeira. Isso deixava os professores da época e as pessoas que gostavam de assistir a aula fascinados pela velocidade que ele tinha, pela flexibilidade, pela alegria de praticar a capoeira. Bom, desses tempos para cá eu vi o borracha crescendo, se tornando esse professor que é hoje.
admirado, porque ele anda por todos os lugares. Esse eu acho que é uma grande qualidade dele. Ele é inquieto no sentido, ele vai atrás, ele luta, ele não desiste. Ele já andou pelo mundo todo divulgando capoeira, e os capoeiristas devem agradecer essa divulgação que ele faz. Ele não para, ele não cansa, né? Eu vejo sempre ele andando para algum lugar, eu não vejo o Borracha parar. Isso me faz estar aqui hoje falando nesse depoimento. Dizer isso, o Borracha que ele deve continuar, que ele não deve parar. É assim que os guerreiros são. Eles são espertos, eles caminham, eles correm, eles não estão satisfeitos nunca, ok? Parabéns à capoeira por ter esse componente, né? Por ter o Borracha ajudando nessa divulgação. E estou aqui, o que precisarem do professor Eugênio também. Um abraço. Aos poucos, a capoeira vem ganhando espaço nas academias de ginástica de todo o estado. O grupo Abadá Capoeira realizou um batizado com grande presença de capoeiristas. Vamos ver. Batizado de capoeira numa academia de ginástica significa mais do que adoração ao esporte. Representa uma tendência. Quem quer ter um corpo em forma tem outras alternativas, como este esporte, cujo berimbau é o centro das atenções. Falar nisso, é impressionante como a capoeira tem despertado o interesse. A capoeira nas academias chegou a partir do momento que o mestre Bimba implantou a primeira academia de capoeira regional da Bahia. Depois dessa academia, que foi a primeira academia de capoeira do Brasil e do mundo, a capoeira se destacou em todos os aspectos. No aspecto físico, no aspecto motor, no canto, no toque, em tudo, no folclore, na cultura. Então, a capoeira como ginástica nas academias, não tem nada igual a capoeira, porque ela mistura flexibilidade, explosão e força com a música, o canto, fazendo um jogo de capoeira. A roda ganhou um convidado ilustre, o professor Morcego, do Rio de Janeiro, que veio passar novas técnicas. O curso é baseado em atualizações técnicas, né? O Rio de Janeiro é o centro da Abadá Capoeira. E lá no Rio nós temos 3 mestres e 2 mestrandos. E a Capoeira Abadá está sempre em evolução. A cada semana, a cada mês, nós estamos produzindo treinamentos novos, sequências novas. Em meio aos ensinamentos, alguns capoeiristas receberam nova graduação. O João Paulo, de 8 anos, trocou a corda branca pela amarela. O Brasil é o país do futebol, né? Tem um bocado de esporte. Aí você faz capoeira, por quê? É por causa que você vai aprendendo mais sobre os escravos. Essa é a dança que eles usavam para fazer, que é tipo uma brincadeira para escapar dos capitães dos matos. Aí eu escolhi por isso mesmo, para eu brincar, lutar, aprender outras coisas. E aí você pratica todo dia ou 3 vezes por semana, como é? 3 vezes por semana mesmo. Enjoou ainda não? Não. Vai até semestre. Legal, hein? Tá aí. Vamos falar agora de um esporte que traz benefícios à saúde. Estamos falando da capoeira. Detalhes com ela, Samila Melo. Um jogo de destreza corporal. A arma com que os escravos fugidos usavam para se defender dos seus perseguidores. A luta geralmente se travava no mato. Que tipo de mato era esse? A capoeira. Quando estão em harmonia, o toque do berimbau, os instrumentos, a voz do mestre, o coro, a dança dos 2 guerreiros e a emoção do perigo real são um jogo de dança, uma luta. O jogo da capoeira desenvolveu-se a partir da ginga, que consiste na movimentação contínua do corpo de um lado para o outro, visando confundir o adversário e evitar que ele possa aplicar um golpe com eficiência. O mestre de capoeira, mais conhecido como Borracha, que percorreu a Europa mostrando esse estilo, fala dos benefícios dessa arte, que são muitos. Capoeira, como se dizia mestre Pastinha, é tudo que a boca come. Então a capoeira, ela é saúde em todos os sentidos. A capoeira é saúde corporal, ela é saúde musical, ela é saúde poética, ela é saúde para expressão corporal. Não tem nada igual a capoeira no mundo. E as vantagens não são apenas para o corpo. Quem pratica capoeira ganha também um equilíbrio para a mente. O capoeirista consegue pensar mais rápido, né, do que qualquer outro atleta, né?
e está sempre preparado para qualquer tipo de situação, né? O capoeirista está sempre preparado para qualquer tipo de situação, seja no trabalho, seja na rua, seja no trânsito. Então quem pratica capoeira tem essa vantagem, né, de estar sempre mais à frente que os outros. Eu te mostrei alguns tipos de jogo de capoeira e um dos jogos é um toque de Angola, que mostra a agilidade do capoeirista, ao mesmo tempo a flexibilidade, ao mesmo tempo a força de raciocínio, porque você tem que improvisar, né? E mostrei também o São Bento Grande um pouco da luta, porque ali não é só o jogo, também tem a dança, também tem o floreio, tem o salto mortal, que tudo isso faz parte da luta e faz parte dessa capoeira que é um disfarce. Para chegar ao nível dele é preciso muito treino, muita leitura sobre o assunto, dedicação e paciência são as melhores armas para atingir a boa performance no esporte. A capoeira também prepara, né? Precisa de 1, 2, 3 anos para ir para uma competição, porque mexer com a cabeça de uma criança é muito complicado. Agora, a capoeira, ela é totalmente isenta de preconceito, né? Não tem peso, você viu que o menino era mais leve que eu, não tem tamanho, né? Mas tem a experiência, né? A experiência do treinamento todo dia. Eu quero que seja muito valorizado no Brasil, porque os estrangeiros estão jogando muito bem capoeira, eles valorizam muito a capoeira, entendem muito de capoeira. Todo ser humano, brasileiro principalmente, tem que praticar a capoeira, porque ela faz muito bem para a saúde, muito bem mesmo. A convite do amigo Esquilo, morando em Luxemburgo, fui várias vezes à Europa, sempre aprendendo, ouvindo, trabalhando, para melhorar a minha capoeira de meus amigos e alunos de alguma forma. Borracha, especialmente do Brasil, para esse evento. Sempre tive boas intenções com a capoeira do meu estado. Sei que a capoeira daqui é muito nova. Existem excelentes capoeiristas e excelentes pessoas. Há mais ou menos 10 anos atrás, falei para algumas que eu tinha a intenção de poder doar aulas de capoeira das 6 horas da manhã às 10 da noite. Todos os dias da semana, em algum lugar com um galpão bem estruturado, aonde iria ministrar aulas de capoeira e pintura, artesanato, música na biblioteca com sala de vídeo. Seria também aulas para crianças, cadeirantes, autistas, senhores e senhoras da melhor idade. Um lugar de paz, amor, alegria. Ou seja, um ambiente familiar. Também seriam ministrados cursos de berimbau, batabaque, pandeiro, ecologia e meio ambiente. Um sonho poder trazer vários mestres e amigos, alunos, estrangeiros que poderiam conhecer e contribuir com o turismo, trazendo consigo seus costumes, educação, onde pudesse haver um intercâmbio cultural de raças e costumes. Pensei em um nome: Centro de Formação do Capoeira Piauí. A inauguração de um centro de formação de capoeiristas aqui em Teresina é muito importante, porque além de preservar a nossa história, porque a capoeira ela faz parte da história do Brasil, era uma luta trazida pelos escravos e aqui no Brasil ela ganhou uma nova conotação, virou uma luta-dança. É super importante a gente preservar essa cultura para que não fiquemos sem identidade, porque um pouco sem cultura é um pouco sem identidade. E a formação desse centro, que é uma ideia do Borracha, é de grande valia, porque além de trabalhar a questão da inclusão social, como eu já falei antes, vai trabalhar também a questão da preservação da nossa cultura. No exterior, o Borracha também tem uma experiência muito enriquecedora, né, que pode ser aplicada aqui em Teresina nesse centro de formação. Na Europa ele dá aula para cadeirantes, dá aula para autistas, para idosos, né, para meninos
de uma certa forma, abandonados, criou vínculo com associações que podem ser parceiras na questão do centro de formação. Então eu acho que o Teresina só tem a ganhar com a instituição desse centro de capoeiristas, porque isso vai enriquecer o trabalho, vai enriquecer a capoeira do Piauí e vai também formar vínculos com outros países, né? Como eu já falei, formando parcerias e de uma certa forma contribuindo para minimizar a situação de muitas famílias, de muitas crianças, né, que poderão sair da marginalidade e poderão se tornar cidadãos de bem. Falar de Rômulo Trindade, de Rômulo Marques, até mesmo na capoeira do Borracha, é muito simples, porque eu conheci desde quando nasceu. Eu tive o prazer de levá-lo para a capoeira com 3 anos de idade e vi todo o seu progresso, todo o seu crescimento e hoje o seu amadurecimento, fazendo com que a capoeira se torne algo realizável, possível de ser praticada por todas as pessoas, sejam de crianças, jovens, adultos, pessoas de terceira idade, pessoas com necessidades educacionais especiais, que precisam, acima de tudo, preservar a sua vida através do esporte, da cultura e a multiplicidade que é a vida, a valorização da sua vida e toda a sua integridade, porque a capoeira mexe com todos os órgãos do corpo, independente de cor, sexo ou raça. A capoeira também promove a união, a multiplicidade e a multiplicação de culturas, faz com que povos distintos e diferentes se unam com os mesmos objetivos: a troca de experiência, a luta, o lazer, o esporte, a cultura. Então a capoeira hoje, principalmente não só em Teresina, mas no Brasil, no Piauí, no mundo inteiro, a capoeira é sempre bem-vinda dentro desta perspectiva. E o Rômulo, o Borracha, o professor Borracha, tem a sua própria metodologia de ensinar, de repassar para as pessoas da melhor forma possível a prática da capoeira. Hoje, mais do que nunca, há uma necessidade de ter um espaço próprio dentro do estado do Piauí e, sobre sua vez, na cidade de Teresina. Um espaço onde se possa se fazer, de fato e de direito, o uso da capoeira na sua integridade, mostrando que, desde a sua filosofia, desde a sua visão de mundo, da forma como a capoeira chegou no Brasil, da forma como ela se expandiu e as novas criações que são colocadas hoje na capoeira. Há uma necessidade de um espaço físico com a estrutura adequada para atender às necessidades dessas pessoas, jovens, crianças, adultos, pessoas com necessidades educacionais especiais, que precisam que pessoas com a sensibilidade, como os mestres da capoeira, para desenvolver as suas habilidades, para despertar neles o interesse cada vez mais de viver com dignidade, com saúde e dentro de um processo de socialização aceito por toda a sociedade piauiense. Então, mais do que nunca, precisamos nesse momento apoiá-lo para que esta fundação saia do papel e se torne realidade para a realização dos sonhos das pessoas envolvidas. A moça do sobrado me chamou, venha ver, capoeira meu senhor. Chegava o pai, sim, a moça disfarçava, dizia: será que um dia posso descer na calçada? Espero voltar aqui em São Paulo com um aulão temático que possa fazer uma campanha importante para toda a sociedade, para todo o povo brasileiro, que se exemplo para o mundo. Então o aulão é uma forma de mostrar a capoeira fora, um recinto aberto, para as autoridades, para a mídia, enfim. Hoje a capoeira está nos jornais, nas televisões, mas a muito custo, porque só saía coisas ruins da capoeira, que coisas ruins tem toda a sociedade. Quando eu vi a capoeira no Jornal Nacional de uma situação difícil, problemas da capoeira, eu digo: um dia a capoeira vai estar no Jornal Nacional, no Fantástico, nos principais programas, nas capas de jornais, com coisas úteis, importantes para o cidadão, para a sociedade.
E graças a Deus nós conseguimos isso. Porque antes, um capoeirista sair na primeira página do jornal, num programa desse, só se ele matasse alguém, ou estrupasse alguém. E graças a Deus hoje as pessoas estão reconhecendo. E os aulões foi uma das formas de chamar a atenção da sociedade, que a capoeira existe. Nós somos mais de 5 milhões de praticantes. Depois do futebol, é a capoeira. Mas nem os capoeiristas sabem disso. E as autoridades, os políticos, enfim, os empresários, muitos não sabem que nós somos consumidores. Nós usamos cueca, tênis, pasta de dentes, usamos camisa, calça, carros, telefone. Por que não investir? Grande patrão, comemos feijão, arroz, batata. Por que não patrocinar a capoeira? Que são nossos consumidores. É preconceito, é falta de informação. E também os capoeiristas se conscientizarem do valor que tem a capoeira social, cultural, não é? Então, graças a Deus, está reconhecendo a nossa arte. O mundo está reconhecendo. Já tem faculdades de capoeira em Israel, faculdades de capoeira nos Estados Unidos. No Brasil, cadê as faculdades de capoeira? Então vamos acordar para isso. A maior parte das teses de mestrado e doutorado é de estrangeiro. Agora que está despertando. Porque o próprio brasileiro discrimina. O cara vai fazer uma monografia sobre capoeira. Oh, rapaz, tanta coisa para escolher capoeira. Muitas vezes até os professores da universidade. Pô, vou fazer um mestrado em capoeira e tinha tanta outra coisa. Não é preconceito. Tem que nós, capoeiristas, temos que lutar para acabar. Tristeza mora comigo por causa da solidão. Eu pareço uma andorinha querendo fazer verão. Uma gota de água doce querendo ser ribeirão. Uma semente caída querendo ser plantação. Mas olhando pro deserto eu sou apenas um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia. Queria ser o luar que ilumina meu sertão, ou então ser uma estrela de qualquer constelação. Vou levando minha vida com meu berimbau na mão. Mas olhando pro deserto eu sou apenas um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão. Eu sou um peixe do cardume no mar da imensidão. Eu sou uma flor do cerrado que nasceu fora da